E aí, meninos e meninas, velhinho na endzone, quanto tempo, né? O ritmo de vídeos diminuiu porque não é porque o time tá perdendo, não. Porque eu sou um torcedor que comecei a torcer pro São Francisco 49ers numa derrota, eu sempre falo isso. E de lá pra cá nunca peguei nenhuma fase boa, então a questão não é essa. Tô com uns... não chega a ser problema, né? Questões familiares, tenho fazendo obras no meu pequeno apartamento, né? E voltei a correr, então isso demanda tempo, né, cara, pra cuidar da minha saúde. E fazer os vídeos requer uma atenção, né? Você tem que buscar algum material e tal, então eu vou começar a fazer, retomar mais vídeos, procurar fazer mais, mas talvez com uns recursos menores, né? Porque demanda bastante tempo, né? Por exemplo, eu queria fazer um vídeo a respeito, fazer um comparativo, né, da gente, que eu até fiz o ano passado no estágio que a gente tá, na temporada que a gente tá, em relação aos anos anteriores. Só que, cara, não consigo, é muito tempo, você precisa de bastante tempo e para levantar esse material, analisar e gerar o comparativo, né? Então eu não tô tendo esse tempo aí. Mas as lives vão continuar, as lives, para falar a verdade, dão um retorno até melhor, né? O pessoal interage e mesmo depois dos vídeos postados, ele tem umas visualizações muito boas, né? As pessoas veem depois os jogos, tal, de repente vai acompanhar algum outro jogo e vê após, né? No outro dia, tal, tem um resultado muito bom. Mas, porra, vou só falar da minha vida aqui, né, meu? Pô, vamos falar do jogo, né? Vamos falar do vídeo de hoje. A gente vai falar do jogo contra os Raiders. Na verdade, falar mais da situação nossa posição de quarterback, né? Essa é o mote principal do vídeo. É esse aí, beleza? Cara, que fala do jogo? O jogo, pra nós foi bom, mas tecnicamente, em razão do nosso adversário, desculpa, foi um jogo ruim. Assim, o time dos Raiders é um time muito ruim, igual ou pior ao nosso hoje. A gente tem a questão dos desfalques e eles têm o John Gruden na vida deles. Assim, mas, cara, os caras fizeram só 3 pontos numa das piores defesas da liga, que é a nossa. Mas, cara, nós ganhamos, gente. Pô, imagina se não tivesse ganho desse time horrível, com essa performance horrível que foi. Cara, ganhamos, isso é que importa. É vitória, mano. Foda-se, é vitória. Vitória é vitória. Eu acho que a gente tem que sempre brigar por vitórias, cara, sabe? Só que assim, outro ponto, assim, pô, o time dos Colts, assim, do time dos Raiders foi ruim? Foi tal. Cara, o jogo passado, que eles perderam de 43-28, eu tive dando uma olhada na sequência de pontos e tal, eles chegaram a liderar a partida. A questão foi no último quarto, que eles tomaram 2 TD e arrebentou. Mas até o terceiro quarto eles estavam liderando o jogo. Chegaram a liderar o jogo. Depois tomaram 2 TDs no último quarto, não fizeram mais nada. E os Colts ganharam por 43 pontos a 28, ó. Só pra vocês terem ideia aí, né? Fizeram 28 pontos, né? Agora assim, eu não acredito, eu já falei isso mais de uma vez, eu não acredito nesse negócio de tank por parte da organização, por parte do time. Agora, que nem eu falo, eu não acho que um treinador, ele monta um plano pra perder, cara, não acho. Agora eu acho o seguinte, jogador derrubar técnico, eu acredito. Grupos de jogadores, panelas, derrubar técnico, eu acredito em grupos divididos, né? Elencos divididos, isso seja em qualquer esporte coletivo, eu acredito nisso. E esses caras fazem corpo mole e derrubam os caras mesmo, seja em qualquer esporte. Então é nisso que eu acredito. Por exemplo, o ano passado, nosso jogo contra os Giants, cara, foi muito claro que os caras estavam fazendo puta corpo mole, cara. Você tá entendendo? Os caras correndo pra não chegar, né? Eu lembro um TD nosso aí, não sei se foi um TD ou uma grande corrida, que o cara corria assim e roda presa, né, gente? Então assim,
Nisso eu acredito. Eu acredito que em corpo mole, como o Giants fez lá com o Ben McAdoo para derrubar o cara, esse ano do Gruden aí, olha, sei não, né? Não sei se, será que dura até o ano que vem? Eu acho que dura, né? Ele vai fazer um contrato desse para dar pelo menos nem mais uma off-season para esse cara aí, eu acho difícil. Bom, mas assim, vamos falar de coisas, né? Vamos chamar das coisas principais que chamaram a atenção em termos de números, né? Cara, tivemos 8 sacks. Tivemos 8 sacks. Até o Solomon Thomas teve um lá. Foi meio mandrake, né? Meio mandrake, mas foi, né? O Cassius Marsh lá, deitou e rolou. Fez uma coisa de louca. Buckner, sabe? Dakota Watson. Foi aquela coisa, né? O cara nem relacionado a ela. Chegou no jogo, já arrebentou, né? Cara, nenhum turnover. Incrível, né? O time com o maior número de turnovers na liga não teve nenhum turnover. Número de faltas também. Conseguimos ter um número de faltas mais baixo que o nosso adversário. Que essa temporada é uma coisa que foi raro ter acontecido, né? A gente tem feito bastante faltas. Aliás, desde o ano passado é um time muito faltoso. Eu acho que se a gente talvez se comparar, talvez tenha menos esse ano, né? Não cheguei a levantar esses números aí, tá vendo? Por isso que faz falta aquele vídeo comparativo da temporada. Tivemos um número de conversões de terceiro down aí, foi 5 para 12, dá mais de 40%, é um número bom. E o rating do CJ Mullins, pra mim, o CJ Mullins, ó, vai pro erro esse, vai pro erro. O número de rating do Nick Mullins, 151.9, amigo. 152, acho que o rating perfeito é 153.8. Em boa parte do jogo ele tava com um rating perfeito, cara. Negócio assim inacreditável, né, cara? Mas assim, outros jogadores foram bem na partida, outros jogadores se encontraram, né? Levando-se em consideração a fragilidade do adversário ou o ânimo do adversário em querer ganhar o jogo, né? Ou de alguns jogadores ganhar o jogo, né? O Garçom apareceu, coisa que não apareceu o ano todo, né? Cara, Kittle é um monstro. Eu acho que tá pau a pau com o Travis Kelce. Tem gente colocando o Travis Kelce mais acima, mas talvez eu coloque o Travis Kelce um pouco mais acima. Vamos falar de Nick Mullins. Mulão da massa. Cara, eu já tinha, quem acompanha as lives, eu já tinha cantado essa bola. Não que ele ia entrar, né? Mas uma possibilidade. Porque numa live que tava o Luiz Henrique do Caos e o Lucas Teixeira do São Francisco do 49ers Brasil. Que assim, foi um jogo, eu não lembro se foi um jogo tão horrível, mas tão horrível do Better, que eu falei, cara, por que não põe, né? Aliás, não sou eu, até no Twitter eu vi gente fazendo isso, comentando isso. Cara, por que não põe o moleque, cara? Porque, cara, vamos pensar, foi até que eu comentei na live. Modo tiririca. Será que pior do que tá? Fica? Pior do que tava? Ficava? Cara, não sei. Tanto que eu levantei essa bola, aí os meninos lá, cada um tiveram opiniões parecidas, que, né, tipo, o Nick Mullins jogou contra o terceiro time e não foi bem. Até o Luiz falou, pô, se o Shanahan tá vendo o cara jogar um treino, sabe o que tá vendo, não sei o que, a gente não tá vendo. Tudo argumentos plausíveis e tal, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, porque eu falei, porra, mano, será que não dá uma chance de ter algo melhor do que aquilo que tava? Entendeu? Assim, não esperava nada do menino, ele entrou e pegou, a gente já falou dessa situação do Raiders e tal, mas assim, eu fui ver o jogo, eu revi o jogo no condensado e eu vi umas coisas, assim, vamos lá.
primeira coisa, assim, passes curtos, né? Jogo baseado muito em passes curtos. Eu me lembro que até no Twitter eu até brinquei, eu falei, pô, manda uma deep ball aí, pô, sabe? Passes curtos, eu olhei o vídeo, sempre teve, que é um esquema, o mérito do Shanahan, né? Jogadores sempre tendo algum jogador em alguma rota você via livre, né? Ele muitas vezes optou por um lance mais ousado, onde você tinha maior ganho de jardas. Não acho que isso seja errado, né? Os lances que a maioria dos passes que ele tentou em jogadores abertos, ele acertou o passe, quer dizer, a precisão dele tá melhor, porque em jogos passados, jogadores abertos livres, o CJ simplesmente jogava a bola no pé do cara, véio, sabe? Não tinha nem separação, não dava nem para argumentar que estava separado, porque não tinha ninguém perto, nem marcação tinha, ele errava o passe, sabe? Ridículo, assim. Então, a parte de precisão dele, não há que se negar que foi, nesse jogo, foi muito superior ao que o CJ vinha apresentando, cara, sabe? Então você pode tomar algumas decisões, é que assim, eu não tenho a AO22 lá para ver toda a árvore de rotas ali daquela jogada, né? Mas assim, eu sempre via jogadores abertos próximos e não teve nenhuma bola em profundidade. Tanto que eu tinha o Goodwin no meu fantasy, numa das minhas ligas, ele não fez nada. Ele teve uma recepção no meio do campo lá que ele correu para ganho de jardas, mas só, né? Aquele cara que era o X lá para dar o split end lá, nada, cara, nada. Eu acho que não era a rota principal deles, né? Na jogada, ou ele também foi instruído para fazer isso. Mas assim, cara, passe curto ganha jogo, você vai avançando, você tem 3 chances para avançar, né? 4 chances para avançar, 10 jardas, cara. Se você, entre aspas, dá 2 passes de 5 jardas, você chega lá, pô. Então, tipo assim, West Coast, gente, passe curto. Outro ponto que eu vi assim, o cara foi pouco pressionado, né? Acho que ele foi 4 de 22 só pressionado, quer dizer, nossa linha ofensiva foi bem, em contrapartida uma defesa que não pressionou, uma DL que não pressionou, mas efetivamente ele não teve trabalho, né? Não consigo enxergar se isso foi tão mérito dele na relação a soltar muito rápido a bola. Um outro ponto que eu levantei já combinado com esse, assim, você percebe que ele faz progressão de rota, né? Você consegue perceber em lances mesmo ali no condensado, você vê que ele, pelo menos você via umas 3 leituras deles. Você via ele fazendo um movimento de cabeça para buscar o recebedor, cara. Deu 2 passes, pelo menos 3 até que eu lembro, em janelas fechadas, né? Um foi do Kittle lá que segurou e fez uma jogada fantástica. O próprio TD, um dos TDs, o Kendrick Bourne lá, a janela fechadinha, ele fechando 2, mais uma marcação um pouquinho lá atrás, ele conseguiu acertar, né? Um outro que o Jurity James dropou também, muito bem. Então assim, são pontos favoráveis a ele, né? São pontos favoráveis, né? Conseguir isso. E eu fiz uma enquete nas redes, né? Mudando um pouco de assunto, mas no mesmo, para perguntar o ânimo da galera em relação a quem vocês gostariam que ficasse pro resto da temporada, né? Talvez algumas pessoas acharam que foi só um jogo, mas pro resto da temporada mesmo, né? CJ ou Mullins, né? CJ ou Mulão? Qual que vocês querem? CJ ou Mulão? Cara, eu fico com o Mulão, né? Eu perguntei para alguns perfis também. Então perguntei pro Fornales Brasil, pro pessoal do Fornales do Caos, pro Latido Antunes, pro Mil Grau. Cara, todo mundo colocou pra ir com o Mulão, cara. Tipo assim, é aquela coisa, meu, foi bem aqui, tava uma bosta, sabe? Alguns teve argumentos, né, conclusivos, tal, tipo, o universo é muito pequeno, o cara fez um único jogo, o adversário era uma bosta. Não, tudo bem, tá tudo certo isso, mas era seco, fulano ou Beltrano, acabou, é um outro, sem mureta, você entendeu? E a maioria foi no Minis, nas redes sociais, afora dos perfis,
Tava dando tipo 93% a 7%, assim. Tanto no Facebook como no Twitter. Sei lá, cara, tipo, o torcedor é muito apaixonado, né? Ele vai muito na onda, né, meu? Aí tem uns caras que já imaginam que o cara vai ser o Kurt Warner, sei lá. Coisas do tipo assim, né? Mas vamos aguardar. Mas para esse resto de temporada, bom, tá tendo o treino agora, né? Eu tô gravando terça à tarde. Agora tá tendo treino, que dá um bom indicativo de quem vai ser o titular no jogo contra o Giants. Eu acho muito difícil não ser o Mulão. Eu acho muito difícil. Bom, então o resultado é esse. Deu disparado lá, Mulão para ser o nosso quarterback. Próximo jogo, né? Contra os Giants aí, segunda-feira, às 23h15, no Levi's Stadium. É o Monday Night Football, mais um jogo em prime time da gente. Assim, esse jogo nesse horário não dá, né, mano? Trabalhador não dá pra ver, cara. Eu acordo 5 horas da manhã, sinto muito, mano. Eu vou ver o jogo depois. Na terça-feira eu dou um jeito de ver esse jogo, né? 11h15, sinto muito. Cara, o jogo tem tudo pra ser horrível, né? A gente vai pegar 2 dos 3 piores times da liga aí. O Giants tá 1-7, a gente tá 2-7, né? Eu levantei algumas coisas e assim, nós temos um jogo em parte de corrida, tanto correndo como defendendo para corrida, nós somos muito melhores, né? Aliás, nós somos um dos times melhores da liga, por exemplo, defendendo contra a corrida. Então a diferença nesse aspecto para os Giants até o momento é muito superior, mas muito superior mesmo. Agora, passando a bola em ataque, aí é o contrário, né? Eles têm números muito melhores que a gente, têm um desempenho muito melhor. Mas aí a gente já sabe por quê, né? Não tem quarterback eficiente, time cheio de desfalques e tal. E defendendo para passe é incrível, que tem diferenças, mas não é tão grande. Se eu não me engano, eles são 16º da liga e nós somos 17º. Né? Então, assim, a diferença não é tão grande assim. Então, o nosso jogo corrido é um jogo mais eficiente, tanto defendendo quanto atacando. Para quem está esperando um teste maior aí do Mullins, eu acredito que a defesa do Giants vai oferecer muito mais resistência, né? Aliás, eu fiz uma pergunta no Twitter há um tempo atrás, quem era melhor, né? Qual era o time pior, né? São Francisco ou Giants? O que a gente é pior mesmo, né? E o argumento praticamente é um só, né? Você consegue ver no elenco do Giants jogadores acima da média, jogadores de elite, né? Agora, o Giants está nessa situação, a maioria põe na conta do Eli Manning. Não sei, cara, eu não vejo o jogo dos Giants, né? Então eu tenho que acreditar nisso. Eu não vejo esses jogos, né? Mas individualmente o elenco possui peças melhores. Mas agora tá todo mundo igual nessa porcaria aí, entendeu? E assim, voltando a falar da defesa, assim, eu acredito que a defesa tem jogadores melhores. A impressão que eu tenho é que ninguém tá querendo derrubar um técnico lá que acabou de chegar. Então vamos dizer que é um jogo mais próximo da realidade. Assim, vai ser um teste melhor pro Mulão, entendeu? Vamos ver aí como que vai ser o desempenho dele. Eu acho um jogo ganhável, né? Eu acho que a gente tem chance de ganhar, vamos jogar em casa. Nessa parte agora a gente está pegando a parte da tabela, em teoria, mais fácil, né? Desde o jogo dos Cardinals lá, que eu já acreditava que era um jogo ganhável, né? Meu Deus do céu. Então nós vamos ter uma sequência de jogos, né? Que nem eu tinha dito no vídeo passado, a tabela ela tá meio bem dividida, assim, vamos dizer assim, força, né? Pelo menos antes da temporada.
Mas agora também, conforme os resultados, a gente tem uma tabela em teoria mais fácil do que foi essa primeira parte da tabela. Vamos ver qual o nosso desempenho. Já disse que não sou daqueles que torce pro time perder por causa de posição no draft, então eu vou estar sempre torcendo pro time ganhar. Para finalizar, o jogo é às 11h15 da segunda-feira. Eu não vou ver esse jogo nesse horário, eu vou estar dormindo. Mas na terça eu vou ver o jogo e prometo fazer uma live na terça-feira. Vou chamar uns parceiros aí pra gente fazer uma live por volta de umas 9 horas, acho, né? Vamos ver. Umas 9h30 na terça-feira a gente fazer uma live pra gente comentar sobre o jogo de segunda-feira. Espero contar com vocês aí. Tá ok? O vídeo de hoje é esse, gente. Obrigado por você estar, para quem ficou até o final me ouvindo aí, ok? E até terça-feira na nossa live lá no YouTube. Aliás, lá não, aqui, né? Aqui no YouTube. Um abraço. Faithful.